Nessa quarta unidade, a gente vai ver o conteúdo de biologia, a gente vai ver o conteúdo de embriologia e o conteúdo de histologia, certo? São conteúdos que são um pouquinho complicados, por conta que ele tem muitos termos técnicos. E principalmente também o conteúdo de histologia, porque tem muitos, como é que eu posso dizer, mecanismos fisiológicos que a gente vai ter que aprender, certo? Mas aí é aquela coisa, né? Você estuda e você faz, você consegue desenvolver bem. E em química, a gente vai ter conteúdos já com cálculo, tá certo? Vai ser conteúdos que vocês não viram ainda. Vão ser conteúdos, por exemplo, que eu não passei no nono ano. Vocês viram que em química, desde o começo do ano, que a gente vem estudando, acho que 90% de coisas que a gente estudou desde o começo do ano foram coisas que a gente já tinha visto no nono ano, né? E aí depois, vocês viram que algumas coisas, a gente viu algumas coisas novas, e agora a gente vai ver só coisas que a gente não viu ainda, tá certo? Então, assim, eu peço para que vocês estudem bem, realmente, esses conteúdos da quarta unidade de Química, porque quando for o ano que vem, vocês vão precisar muito, porque o ano que vem o conteúdo de Química, ele é pesado. É o ano inteiro só com cálculos, que é físico-química que vocês vão ver, tá? E vocês só vão conseguir realmente ter assimilação dos conteúdos do ano que vem se vocês tiverem assim, uma boa assimilação nesses conteúdos de agora, tá certo? Então, é uma comunidade. Provavelmente, o ano que vem, a gente já volta presencial, tá certo? Então, assim, eu acho que todo mundo tem condições de dar uma atenção maior para essa comunidade, tá? Só são 2 meses, não custa nada, né? Depois a gente vai entrar de férias, e aí todo mundo descansa e vamos ver o que vai dar o ano que vem, tá bom? Alguém quer falar? Quer perguntar? Não, tudo certo já. Tranquilo, né? Vocês vão continuar no colégio? Vocês vão sair? O que é que vocês sabem aí? Eu acho que eu vou. Eu vou César continuar. continua, Giovana, Fernanda. Vou continuar também. Acho que a maioria da turma vai. Então, pronto, é isso que eu estou dizendo a vocês, pessoal. Então, vocês estudem bastante esses conteúdos da quarta unidade de Química, porque o ano que vem os conteúdos eles são pesadinhos, certo? E a gente só vai conseguir mesmo ter assimilação sabendo desses primeiros conteúdos, beleza? Então, deixa eu pegar o slide aqui. Então, vamos lá, pessoas. Então, veja, a gente começa a quarta unidade estudando os conceitos de uma disciplina que eu acho uma das disciplinas mais bonitas da biologia, mas também eu acho uma das mais difíceis. Para a gente que é da área, ela se torna difícil. Para vocês que vão estudar os conceitos, não é não, tá? Porque a gente pega aqueles conceitos de reprodução e tudo mais, e a gente aplica a embriologia. Agora, quando a gente vai estudar, por exemplo, a embriologia comparada, aí se torna difícil, porque é uma coisa que vocês não estudam no ensino médio, tá certo? E aí, eu já pergunto a vocês, o que seria embriologia, né? Embriologia é o estudo do desenvolvimento embrionário, tá? Então, quando um ser vivo ele está
ele está prestes a se desenvolver, né? Que ocorreu a fecundação, o espermatozoide, ele fecundou o ovócito secundário, né? Se transformou no óvulo, do óvulo ele se transforma no zigoto. E o zigoto, ele é a primeira célula embrionária, tá? Então, o estudo do embrião, o estudo da embriologia, ela começa a partir do zigoto, tá certo? E ela vai estudando todo o desenvolvimento desse zigoto até o serzinho lá, o embrião se transformar no feto, tá certo? Então, existe uma diferença de feto para embrião, tá? E o que seria o embrião? Ele é um organismo, né, sem quase nada de desenvolvimento. Ele é pluricelular, lembrando que a fase inicial dele, a fase de zigoto, é unicelular. Mas eu não vou apagar aqui. Não consigo. Alguém quer falar? Bom dia. Ah, é Jaque. Oi, Jaque. Você já passou o negócio do seminário de quem ficou em recuperação? Eu falei a eles. Aí hoje à noite, quando eu passar a lista, aí eu vou dar o conteúdo. Entre em contato no privado com eles, tá certo? Uhum. Pronto. E aí, não vai ser amanhã, né? No caso, que a prova de química ficou marcada para amanhã. Mas como é seminário, aí você marca para quarta. Pronto. Eu tô pensando, Jaque, eu estava pensando em fazer em grupo, porque assim, ficava melhor. Não tem problema, não. Ficava Viu? melhor para eles, porque eu acho que aqui, por exemplo, biologia, eu acho que ficaram 5 ou foi 6. Aí dá para fazer um grupo e pegar um conteúdo para eles fazer aquele conteúdo. Senão, porque se eu for pedir, por exemplo, de um por um, aí é que não vai dar tempo. Entendesse? Tá certo. Tá, joia. Aí pronto. Aí, no caso, o de química fica para amanhã e o de biologia fica para quarta, não é isso? Isso. Pronto. Certo? Tá bom. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, Só era Jaque. para isso. Qualquer coisa é só falar, viu? Tá certo. Beijo. Beijo. Pode falar nisso, eu vou marcar a reunião da Feira de Conhecimentos, viu? Ah, vai ter, né? Vai ser em cima de ciências. Ah, certo. Não vai ser mais aquele conteúdo que a gente tinha combinado no começo do ano, não. Não, vai não, viu? Ah, tá certo. A gente vai fazer a amostra e a feira já junto, Ah, tá certo. Beleza. tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Então, pessoal, voltando. Aí vamos lá. O embrião, ele é um organismo multicelular, como vocês sabem, mas a partir do momento que ele deixa de ser zigoto. Enquanto ele é zigoto, ele é unicelular, porque é uma célula só. Só que esse tempo, né, que o embrião ele é zigoto, é um tempo muito curto. Ele é um tempo que ele não chega nem a 1 hora, tá bom? Porque a partir do momento que acontece a fecundação, rapidamente ele já vai se transformar no zigoto e a partir disso ele já vai começar a se multiplicar, tá? Aí vejam, o embrião, quando ele está se desenvolvendo, ele não consegue sobreviver de forma independente. Ele necessita de algumas estruturas que vão fazer parte aí da sobrevida do embrião, tá? Por exemplo, imaginem um ovo de galinha, né? Que ele foi fecundado e ele está lá com o embrião desenvolvendo. Então, o ovo, ele está fora do corpo da mãe. Então, dentro do ovo, deve-se existir estruturas que, de alguma forma, otimizem o desenvolvimento desse embrião em vários aspectos, desde o aspecto nutricional ao aspecto imunológico e ao aspecto de proteção. Então, por exemplo, só um minuto.
Por exemplo, dentro do ovo existe uma estrutura que a gente chama essa estrutura de vitelo. Deixa eu ver se é aqui. Peraí. Só um minuto. Ah, tem aqui não. A gente chama de vitelo. O vitelo, qual é a função desse vitelo? É justamente armazenar substâncias que vão servir para a nutrição desse embrião, certo? Então, ele vai ter proteínas, ele vai ter substâncias, né, energéticas, ele vai ter gordura, tudo que for servir para a nutrição do embrião vai estar no vitelo. Assim como, por exemplo, nos organismos que são placentários. Nós somos placentários, porque viemos de uma placenta, certo? Dentro da placenta existe o saco amniótico, e dentro do saco amniótico existe o líquido amniótico. Esse líquido amniótico, o embrião, ele está mergulhado nesse líquido. E qual é a função de todo esse líquido? É justamente proteger o embrião contra impactos, contra choques mecânicos, tá certo? Então, cada estrutura que está aí junto do embrião vai servir para dar um tipo de auxílio, certo? Nesse desenvolvimento dele. Então, o embrião, ele não consegue sobreviver sozinho. Dúvidas? Perguntas? Nenhuma. Nenhuma. Então, vamos lá. Então, o desenvolvimento embrionário, pessoal, ele vai depender intimamente do material genético. Um embrião, ele só se desenvolve a partir do momento que esse material é genético. O material genético do pai se junta com o material genético da mãe, forma um único material genético, e a partir disso vai se haver as multiplicações celulares e o embrião ele vai se desenvolver, tá certo? E quem comanda esse desenvolvimento é o próprio DNA do embrião. E existem algumas áreas da embriologia que a gente vê muito quando a gente comenta esse assunto, que são as aplicações que a gente vai ter. Por exemplo, a clonagem, tá? Acho que todo mundo já ouviu falar em clonagem, certo? A clonagem terapêutica, né? É um tipo de método que não pode ser utilizado, tá? Mas que utiliza células embrionárias, tá bom? Então, por exemplo, pode-se utilizar também outros tipos de células, mas o mais correto seria utilizar células embrionárias, porque é a partir dessa célula que todas as outras serão desenvolvidas. Outro tipo de aplicação é com a terapia com células-tronco. Vocês sabem o que é células-tronco, né? Aham. São o quê? É aquelas células que constrói basicamente as células do nosso corpo, os órgãos. Isso mesmo. Célula-tronco é um tipo de célula embrionária, que a partir dessa célula embrionária, outras células serão formadas, tá? Aí vejam, a célula embrionária, ela tem um certo ponto. Geralmente, ela vai até o primeiro estágio de desenvolvimento do embrião, que a gente vai ver esses estágios, certo? Essas células, elas são utilizadas, elas são congeladas, armazenadas, e elas podem ser utilizadas para alguns tipos de terapias, como, por exemplo, tratamento de doenças genéticas, tratamento de doenças como câncer, certo? Porque essas células, elas podem dar origem a todo e qualquer tipo de célula do nosso corpo. É o que a gente chama de célula-tronco. E elas podem ser aí um mecanismo de cura, certo? Para alguns tipos de doenças que estão em análise. Por exemplo, a leucemia. Já se descobriu que o tratamento com células-tronco, ele pode ter uma porcentagem aí de cura da leucemia. Por quê? Porque a leucemia, nos seus estágios iniciais, ele é um câncer que ele acomete células sanguíneas, mais precisamente células da medula óssea, certo? E aí, a pessoa que desenvolve esse tipo de câncer, a célula da medula óssea ela vai ficar doente, vamos dizer assim, e ela vai começar a liberar células jovens, células que não foram maturadas, tá certo? E a pessoa ela não vai ter um bom desenvolvimento, certo?
em vários aspectos da obtenção dos gases respiratórios. No caso da utilização de células-tronco, o que é que eles fazem? Eles retiram a medula aos poucos e vão fazendo um tratamento com as células-tronco, fazendo com que essas células elas se transformem em células boas da medula. É como se você estivesse trocando as células ruins, as células doentes, pelas células boas, certo? Tipos de óvulos. Preste atenção nesses tipos de óvulos, que eles são uns nomezinhos bem chatinhos. Vamos lá. Os ovos que são oligolécitos ou alécitos são ovos que eles possuem pouco vitelo ou muitas vezes eles não possuem nenhum vitelo, tá? Então, esses tipos de óvulos eles vão ser encontrados em mamíferos. Eles têm pouco vitelo. Os telolécitos incompletos, também chamados de mesolécitos, eles possuem uma certa quantidade de vitelo na região inferior do óvulo. E eles vão ser comumente encontrados em anfíbios. Os telolécitos completos, eles vão ser ricos em vitelo, tá? O citoplasma e o núcleo ocupam um pequeno espaço e ocorrem em aves e répteis. Qual a diferença do telolécito completo para o telolécito incompleto? Que a quantidade de vitelo é maior, certo? E por esses animais eles possuírem casca, eles possuem um espaço maior, um espaço melhor para otimizar a quantidade desse vitelo. E aí ele vai existir em répteis e aves, que são vertebrados que colocam ovos com casca. E os centrolécitos, eles vão possuir uma imensa quantidade de vitelo, ocupando o centro do ovo, possuem um citoplasma periférico e ocorre em artrópodes, insetos, crustáceos, todos aqueles bichinhos que a gente viu no 7º ano, tá? Aqui eu tenho um desenhozinho para vocês verem. Eu acho que eu tenho um desenho melhor. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Esse desenho aqui está melhor. Ó, o oligolécito, ele possui uma pequena quantidade de vitelo, certo? Ele é distribuído uniformemente e ele vai estar presente mais nos mamíferos, tá? O vitelo, pessoal, deixa eu ver aqui, é justamente essa parte amarela, ó, tá certo? E a parte branca, e esse pontinho preto, é o citoplasma e o núcleo. O mesolécito, ele possui uma quantidade pouca, uma quantidade média, né, de vitelo concentrada no polo inferior, que é justamente nessa região aqui, esse amarelinho. E ele vai ser encontrado em anfíbios. O telolécito, ele tem uma grande quantidade de vitelos e ele vai ser encontrado em aves, répteis e em peixes também. Vejam aqui a quantidade de vitelo. É justamente esse vitelo quem vai dar a nutrição do embrião no seu desenvolvimento. E o centrolécito, ele possui uma grande quantidade de vitelo, ocupando o centro do ovo, tá? E o citoplasma, ele vai ficar na periferia do ovo. Vejam aqui. Enquanto todos os outros, eles ficam na região de baixo, ó, aqui, no caso do centrolécito, ele fica no centro, tá? Ocupando boa parte do ovo. E nas periferias vão ficar o citoplasma. Onde é que vai ocorrer? Nos artrópodes. Alguma dúvida com relação a isso? Nenhuma. Não. É só pegar o nome de cada um e assimilar. Deixa eu voltar para o slide anterior.
eu ver se eu também não. Ó, vamos lá, vamos ver as fases de desenvolvimento embrionário. Vou voltar aqui. Primeiramente, pessoal, a gente sabe que o desenvolvimento embrionário ele vai acontecer a partir do momento que um embrião, ele um espermatozoide, ele fecunda um óvulo, tá? Então, a fecundação, basicamente, é o primeiro, não vou dizer que é o primeiro estágio, mas é o primeiro fenômeno que acontece, certo? Dentro da embriologia. Que a gente já viu a fecundação quando a gente estava estudando a questão da reprodução humana, certo? Isso aqui tudo a gente já viu, que é ovulação e tal. Aí, vejam, a partir do momento que o espermatozoide ele fecunda o óvulo, a gente entra nas 4 etapas de desenvolvimento do embrião. Então, a primeira etapa, a gente vai chamar ela de segmentação ou clivagem, certo? Que é o tipo de divisão que as células embrionárias utilizam para se desenvolver, tá? São uma infinidade de divisões mitóticas, certo? Porém, essas células, quando elas se dividem, elas não se soltam umas das outras. Percebam aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um ovo, tá? Que foi fecundado, e ele está se desenvolvendo. Ele se desenvolveu e se transformou nesse estágio aqui de embrião. Percebam que uma célula ela fica sobreposta na outra, tá? Então, é como se a citocinese da mitose ela não ocorresse completamente. Se por um acaso um ovo fecundado ele se dividir e se separar completamente, o que é que vai acontecer? Pessoas. Como é a pergunta? Veja, se por um acaso um ovo fecundado ele se dividir completamente, o que é que vai acontecer? Gêmeos? Vai acontecer a formação aí de gêmeos. Que tipo de gêmeos? Gêmeos univitelinos, tá? Então, é por isso que um embrião, quando ele vai ter sua divisão mitótica, as células elas não podem se soltar uma das outras, porque se elas se soltar, aí vai dar origem a um novo embrião, tá certo? Isso é o que a gente chama de segmentação ou clivagem. São divisões mitóticas onde as células elas vão se segmentando, certo? Até formar o embrião. E esse embrião ele vai aumentando de tamanho e tudo mais, tá? A partir disso, dessas divisões, inicia-se o desenvolvimento embrionário. E esse desenvolvimento embrionário ocorre a formação dos blastômeros. O que são os blastômeros? Blastômeros é cada célulazinha dessa que está sendo formada, tá? A primeira fase de embrião, a primeira fase de embrião é o zigoto, que é o ovo. E a segunda fase de embrião vem a fase que a gente chama de mórula. Qual é a característica da mórula? Ela é como se fosse um embrião esférico, maciço, cheio de células, e ela tem aproximadamente 16 células. Sempre vai ser uma divisão equacional. Por exemplo, uma célula dá origem a 2, essas 2 dão origem a mais 2, forma 4, essas 4 vão formar 8, esses 8 vão formar 16, e por aí vai. Até 16 células, a gente tem a formação da mórula, tá? E aí, esse embrião ele vai sofrendo mais clivagens, mais segmentações, até formar a blástula.
Ó, aí vamos ver aqui os tipos de segmentação agora. Alguém tem alguma dúvida daquele slide anterior? Não, não. A blástula tem alguma quantidade específica de células? Até 16 células. A blástula? A blástula não, a mólula. Não, a blástula ela vai até, dependendo do tipo de espécie agora, 64, 80 e alguma coisa, entendeu? Por aí vai. Cento e poucas, tá? Entendi, entendi. Aí vamos lá. A segmentação igual, né? Como o nome já está dizendo, né? Ela vai ocorrer de forma igualitária. Então, todos os blastômeros, eles vão possuir o mesmo tamanho, certo? Mesmo tamanho, mesmo aspecto, tá bom? Então, ó, é próprio dos oligolécitos, onde a distribuição ela é uniforme, a distribuição uniforme de vitelo permite a divisão em blastômeros de mesmo tamanho. Isso vai acontecer nos mamíferos. Então, por exemplo, se uma questão perguntar assim, qual é o tipo de segmentação dos mamíferos? Aí você vai colocar uma segmentação igualitária ou uma segmentação igual, certo? E a segmentação desigual ocorre em ovos heterolécitos. E, devido à desigualdade na distribuição do vitelo, produz blastômeros de tamanhos diferentes. É o que vai acontecer com os anfíbios, por exemplo. Então, vejam aqui. Percebam que esses blastômeros, eles são iguais com relação ao tamanho desses de baixo. Já esse aqui, os de baixo, ó, eles são maiores do que os de cima, tá vendo? Então, é um tipo de segmentação desigual. Dúvidas? Não, né? Ó, menos de um minuto, eu vou mandar o link lá novamente.